Outro dia eu gravei um podcast com o Rodrigo Fernandes, já deve ter ido ao ar na hora que esse vídeo for lançado. E o Rodrigo é um cara que já criou uma startup, vendeu, e hoje ele é especialista em métricas de startup. O cara é inteligentíssimo e, cara, ele falou uma coisa no meio do podcast que pra mim colapsou, juntou várias ideias que eu vinha tendo e pra mim explica a grande mudança de empreender hoje versus empreender no começo da pandemia, ali em 2020, ou até antes, né, em 2015, 2017, e é tudo explicado por esse gráfico aqui. E, cara, isso aqui explica tantas coisas, tantas tendências, que em todos os mercados, tá, de software, infoprodutos, até no mercado de agências e produtos físicos, e eu vou explicar primeiro isso aqui para você, né? E é fácil de entender, como você pode ver, são duas curvas, né? Duas linhas retas aqui. Mas depois eu vou esmiuçar o que é consequência dessas simples duas curvas em como começar um negócio, em como crescer um negócio, em como ter vantagem competitiva em qualquer negócio de internet, principalmente, mas até negócios físicos, é mais negócios de internet mesmo. E qual que é a ideia aqui, tá? Aqui a gente tem um gráfico com dinheiro e tempo, tá? Eu marquei aqui 2015 e 2026, mas você poderia marcar aqui 2010 e, sei lá, 2030, 2020, não importa. Na verdade, tem que ser depois de 2025 aqui. Mas, as datas não importam muito. Mas a grande questão é que, o que aconteceu, tá? Antigamente, você tem duas curvas aqui. Uma é a curva de CAC, custo de aquisição de clientes, né? E a outra eu chamei aqui de CDP, custo de desenvolvimento de produto. Então, o Rodrigão estava falando no podcast mais na perspectiva de software, tá? Mas eu percebi que essas curvas aqui valem para outros mercados também. Qual que é a ideia dele, tá? O que ele falou? Cara, antigamente, em 2015... o custo de desenvolver um produto de software era alto. Então você tinha que ter uma equipe de desenvolvedores, não tinha IA para te ajudar a desenvolver o software, não tinham tantas APIs, por exemplo, né? Era mais complicado. Você precisava de uma equipe maior e de mais tempo para desenvolver um software comparado com hoje. Por outro lado, o custo de aquisição de clientes era barato. Ninguém sabia na época ainda disso, mas era muito barato, cara. Você comprava lead no Google Search, no Facebook, a centavos. Era praticamente de graça. Era ridículo. Tanto é que eu comentei com ele, cara, de uma empresa americana que eu esqueci o nome, mas eles fizeram um desodorante, basicamente. Era um desodorante orgânico, né? Eles pegaram aquela narrativa de que o desodorante que você está usando, ele faz mal para você e tal, tem alumínio, essas paradas. Eles criaram um desodorante orgânico, né? Sem parabenos, não sei como é que chama. Não sei se era sem alumínio ou não, mas eles criaram uma versão mais saudável do desodorante e eles fizeram basicamente uma caralhada de Facebook Ads e cresceram a empresa a ponto dela faturar ali, acho que dezenas ou centenas de milhões de dólares por ano e venderam, se eu não me engano, para a Unilever, a empresa, por centenas de milhões de dólares. 300 milhões de dólares foi a venda dessa empresa. E esse foi um dos grandes cases de sucesso da internet lá naquela época, em 2015. E aí, se você for ver, para esse cara, o que ele teve que fazer, cara? Ele teve que desenvolver o produto, que era difícil na época, tá? Só que depois comprar cliente era muito barato. Tanto é que ele conseguiu comprar cliente para crescer uma marca de desodorante, né? Pô, desodorante, por mais que você compre todo mês, não é um item caro e não é um item que tem uma margem absurda. Então, hoje em dia, cara, praticamente impossível você conseguir construir uma marca de desodorante do zero comprando anúncio, né? Talvez se você for um grande influenciador e aí você lança a sua marca de desodorante aí do MrBeast, sei lá, pode ser que dê certo. Mas comprando anúncio, cara, não dá mais. Acabou essa época. Aí o Rodrigão continuou o raciocínio dele, né? Então, hoje, como é que tá? O custo de desenvolver produtos, no caso que ele usou de software, e eu já vou esmiuçar isso aqui para outros mercados, ele abaixou muito, né? Hoje em dia, você vê desenvolvedores falando que, cara, você desenvolve um MVP em algumas semanas, em um mês, né? Tem gente que faz em poucos dias ali, tendo boilerplates e tal, e tá muito mais rápido você desenvolver um produto de software, porém, os CACs explodiram. Tá muito mais difícil adquirir cliente, porque a competição por atenção está cada vez maior, né? Então, em 2015, você tinha
grandes plataformas que pegavam a atenção das pessoas, a busca do Google, o Facebook, né? Logo depois veio o Instagram, até o YouTube na época era muito bom para conseguir adquirir cliente. Só que as grandes empresas, não tinha grandes operações de internet ainda, e as grandes empresas do mundo tradicional não estavam investindo bilhões de dólares em anúncios de internet ainda era uma coisa que, cara, estava mal precificado esse mercado de atenção. Hoje, essa curva da relação entre o custo de adquirir clientes e o custo de desenvolver o produto se inverteu. Cada vez é mais fácil, mais rápido e mais barato desenvolver produtos e cada vez é mais caro conseguir adquirir clientes. E aí, o que isso quer dizer, cara? À primeira vista, em 2015, como é que você tinha sucesso? Você conseguia criar um produto que as pessoas queriam usar, que as pessoas queriam comprar, e aí você ia em qualquer lugar que tivesse atenção, no Facebook, no Google, etc., e comprava caminhões de cliente. Essa era a fórmula de sucesso na época. O difícil era o produto. E é por isso que o produto vencia. Hoje, obviamente, você ainda tem que fazer um produto que as pessoas querem. Mas você consegue, inclusive, desenvolver vários, né? Você consegue ir testando vários produtos. Tem desenvolvedor aí, no caso de software, que fica desenvolvendo vários produtos o tempo inteiro até achar um que a galera quer, né? Que viraliza sozinho, vamos dizer assim. Só que o difícil é adquirir clientes. Logo, se a empresa aqui, em 2015, que tinha sucesso, era a empresa que conseguia desenvolver o produto certo, que ia ter retenção, que ia ter conversão, para você poder comprar clientes de balde, hoje a empresa que tem sucesso é a empresa que consegue adquirir clientes, ela desenvolve os canais de distribuição dela e aí ela só coloca um bom produto na frente dessa galera. E é essa tese aqui que eu queria esmiuçar para você. Porque, deixa eu dar um exemplo que talvez seja o modelo de negócio mais oposto a software que existe, que é o exemplo do negócio de agências. Cara, em 2015, se você quisesse fazer uma agência de marketing, por exemplo, já tinha até agência de automação na época, mas era bem menos comum, né? Porque não tinha muitas ferramentas. Mas vamos dizer que você queria fazer uma agência de marketing. O que era o difícil de fazer para ter uma agência de marketing? Vamos dizer uma agência de tráfego, tá? Uma agência de tráfego pago. Cara, o difícil era construir o produto. E por quê? Porque não tinham profissionais de tráfego pago no mercado, né? Não existiam subidos ainda. Não tinha... Você tinha que achar pessoas interessadas no tema, vender a ideia para elas de que isso era uma profissão. Aí você tinha que treinar essas pessoas, o que te custava tempo e dinheiro. E, cara, honestamente, se você conseguisse fazer uma agência ali com 5 profissionais bons de tráfego, você conseguia muitos clientes. Cara, na moral, se você fosse um bom profissional de tráfego na época, você era um profissional raro. Então você conseguia muitos clientes. E se você não conseguisse por meios tradicionais aí de boca a boca, etc., você conseguia rodar tráfego para você mesmo e você ia ser praticamente a única pessoa divulgando serviços de tráfego pago no tráfego pago. Agora, hoje, se você quer fazer uma agência de tráfego pago, ou que seja uma agência de automação, que é uma coisa mais nova, né? Que você vai falar, o tráfego pago já está há muito tempo no mercado, vamos usar a agência de automação como exemplo então. Beleza, o que acontece hoje, cara? Não é difícil você criar a sua agência de automação. Tem cursos e comunidades e escolas de pessoas que mexem com automações e N8N e obviamente você vai ter que filtrar os bons profissionais dali para ter uma equipe legal, mas não é tão difícil achar essas pessoas. O que é difícil? É você concorrer com todo mundo que está tentando vender serviços de automação por aí. É você conseguir a atenção e a confiança das pessoas para baixar o seu custo de aquisição de clientes. Outro exemplo aqui, tá? Produtos físicos. Produtos físicos, obviamente, o custo de desenvolver, e eu não estou falando do custo de produção, né? Do custo variável ali, eu estou falando do custo de desenvolver o produto. Obviamente, ele não baixou tão drasticamente quanto para software, né? Porque ele é um produto físico, não dá para você simplesmente mandar a IA fazer, né? Mas ainda assim baixou o preço de desenvolvimento desse produto. Vou dar 2 exemplos aqui para você, tá? Eu tenho um casal de amigos meus que está fazendo uma marca de azeites em garrafas de squeeze, né? Até entrevistei a Carol aqui no canal em um vídeo mais antigo aí. E uma parte de desenvolver um produto de azeite em garrafa squeeze é o azeite em si, que aí não tem como, né? Eles tiveram que ir nas fazendas de azeite e tal e achar o azeite correto. Outra parte, que segundo a própria Carol foi mais desafiadora que o azeite, é a embalagem. Tinha que achar a garrafa squeeze certa, etc.
E se essa embalagem fosse feita antigamente, em 2015 mesmo, como é que ela teria que ser feita? Ela teria que ir numa fábrica de injeção plástica, testar vários protótipos. Injeção plástica é uma coisa difícil de fazer e, cara, ia levar meses para ela conseguir desenvolver essa garrafa. E ela mesma falou que se ela fosse fazer essa garrafa no Brasil hoje, ela ainda levaria meses para conseguir chegar na garrafa perfeita, que é importante para o produto dela. Só que o que ela fez e que ela não conseguiria fazer em 2015? Ela foi no Alibaba, achou o fornecedor da China, que provavelmente faz a mesma garrafa pro americano que vende esse produto, né? Que ela se inspirou num azeite americano. Se não for a mesma garrafa, ela é muito parecida. Convenhamos, provavelmente é o mesmo fornecedor. E esse fornecedor mandou amostras da embalagem para ela, chegou em poucos dias aqui no Brasil. Ela testou, gostou e já pediu um lote. Ou seja, ela não teve que fazer moldes e moldes de injeção plástica até achar a estrutura correta da garrafa. Ela simplesmente pegou do mesmo fornecedor, de um fornecedor muito parecido que já fornece para o player americano que faz o mesmo produto que ela faz. Outro exemplo aqui, como muitos de vocês sabem, né, quem me acompanha há mais tempo, sabe que a minha mulher fez uma marca de pijamas há 2 anos. Há 2 anos. E uma parte importante do desenvolvimento de pijamas é o shooting, né? Então, as fotos lá com a modelo que tem que fazer. E, cara, pra você ter uma ideia, ela gastava coisa de 20 mil reais por shooting, né? Tinha que alugar o Airbnb, contratar modelos, fotógrafo, enfim, uma série de coisas aí que tinha que fazer. Ela gastava em torno de 20 mil reais por shooting, tinha que fazer 2 ou 3 por ano para uma marca pequena, tá? Essa parte do shooting, para você ter ideia, era tão complexa quanto a parte de desenvolver a peça em si. E é uma parte essencial, né, pro produto, porque roupa feminina, se não tiver boas fotos, com conceito legal, não vai vender bem. Na época, ela tinha que fazer esse shooting na mão. Hoje em dia, eu não sei como seria, mas eu vejo cada vez mais factível ela fazer fotos por IA, né? Talvez com roupa não fique tão bom ainda, mas dependendo do tipo de produto, cara, já tem grandes marcas, Unilever, Mondelez, não sei especificamente quais, mas o Johnny Vicari me mostrou um artigo, não lembro qual era, se era Nestlé ou Unilever, que estava usando fotografia de produto feita por IA para os produtos deles. Outro exemplo aqui para produto físico, talvez você consiga fazer boa parte da sua embalagem com IA, né? E embalagem é uma parte cara de produtos físicos também, o desenvolvimento da embalagem. Então, assim, até com produtos físicos a gente vê o custo de desenvolvimento de produto diminuindo, ou pelo uso de IA para essas partes mais visuais, ou pelo uso de uma infraestrutura de comércio chinês que vai ter fornecedores melhores e mais baratos que no Brasil. E mais rápidos também, né? Que talvez seja ainda mais importante. Cara, até curso online, o custo de desenvolvimento de produto baixou. Então, assim, eu fiz curso online, meu primeiro foi em 2017, né? No meu outro negócio lá. Era difícil pra caramba, cara. O celular não tinha qualidade suficiente para você gravar um curso, então você tinha que arrumar uma câmera, os microfones não eram bons, não eram baratos, até o software de edição era mais caro e talvez o principal, cara, para você desenvolver as ideias do curso, demorava pra caramba, porque você tinha que escrever tudo, né? Hoje em dia, obviamente, quem faz de forma artesanal ainda vai ter um curso melhor, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer um curso online, vamos supor um low ticket, para minha audiência aqui no canal, eu posso, em tese, baixar as transcrições dos meus vídeos de YouTube, jogar numa IA, pedir para ela, cara, usa as ideias que eu já falei nos meus vídeos e embala aqui, né, faz um outline de um curso sobre, sei lá, como monetizar uma audiência, né? Poderia ser um curso aí que eu poderia vender. E a IA vai fazer, cara, 80% do trabalho de outline, porque quem faz curso online sabe que você basicamente, cara, 80% do conteúdo é reembalar as ideias que você já falou em vários vídeos diferentes na internet, né? E no curso você organiza, você coloca mais estrutura, talvez você faça um PDF com exercício, você vai colocar algumas ideias mais avançadas ali dentro também, mas você economiza um tempo violento, cara, para fazer um curso online, hoje com as IAs versus antigamente quando você não tinha. Aí você fala, pô, Brunão, mas você tá roubando, porque você já fez 200 vídeos aqui no canal, então você tem muito material. Cara, qualquer pessoa que vai fazer um curso online, ou quase todo mundo que vai fazer um curso online já fez ou deveria ter feito muito conteúdo grátis antes. Só que antigamente era muito difícil você minerar e organizar tudo isso. Hoje em dia é facílimo. Cara, eu já paguei transcritor, pessoas que transcrevem para eu ter transcrição do meu material no meu outro negócio, né?
E demorava pra caramba pra fazer, porque a pessoa tinha que ver todos os vídeos e ir digitando até eu ter tudo transcrito. Hoje em dia, você põe na IA e você baixa em segundos, por valor, né, por centavos, ou sei lá, só com a assinatura ali da sua IA favorita você consegue fazer isso. É um absurdo, cara. Só que o CAC está cada vez mais alto. E eu não acho que ele vai baixar, tá, gente? Por quê? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Na verdade, antes, deixa eu contar uma trajetória, porque a gente olha esse gráfico aqui e pensa, pô, o CAC antes era baixo, agora está alto. Mas eu acho que essa época aqui, entre 2005 e 2015, principalmente entre 2010 e 2015, talvez até esticando ali para 2020, foi uma anomalia histórica, tá? O que aconteceu? Se você olhar nos anos 80, 90, era caríssimo adquirir clientes. Você tinha que comprar anúncio na Globo, tá ligado? Então, assim, todo mundo assistia rádio e TV e lia jornais e revistas. E esses meios eram muito caros para você fazer propaganda. E aí, na transição ali para a era digital, teve uma pequena janela histórica em que todos os olhos estavam na internet, só que o dinheiro dos publicitários ainda não estava lá. E essa pequena janela histórica foi a época em que o CAC, o custo de aquisição de clientes, era barato. Qual que é o problema? Agora, já veio todos os publicitários para a internet e esse custo de aquisição de clientes já está precificado. Mesmo que surja uma nova plataforma de anúncios, por exemplo, o ChatGPT anunciou recentemente que vai ter uma plataforma de anúncios lá dentro. Pô, excelente. Aí você pensa, nossa, antigamente quando surgiu o Instagram, teve uma época grande em que era muito barato anunciar no Instagram ainda, né? E aí vai acontecer de novo com o ChatGPT Ads, né? Vai ser barato. Cara, vai nada. Sabe o que vai acontecer? Eles vão lançar a plataforma de anúncios. No dia seguinte, todos os gestores de tráfego do Brasil e do mundo vão se especializar nisso e vão vender esse serviço para os clientes. E vai entrar todo mundo nessa plataforma igual, cara. Ela vai ficar tão cara quanto o Google Ads, né, que seria uma plataforma compatível ali, que é uma plataforma baseada em intenção mais do que exploração, né? No Google você digita que você quer um produto, você está com a intenção de comprar um produto. No ChatGPT Ads, no ChatGPT você fala para ele que você tem um problema e que você quer resolver, né? É praticamente a mesma coisa, assim. Então, assim, não vai ficar barato, entendeu? Talvez fique barato por 1 semana, por 2 semanas, por 1 mês, por 2 meses, quem sabe. Mas, cara, no mês 3 é certeza que se você estiver procurando por sei lá, uma corretora, se você falar, puta, eu preciso cuidar do meu dinheiro, como investir, vai aparecer um anúncio da XP ali embaixo. E a XP vai pagar muito dinheiro para isso. Então, qual que é a questão aqui, tá? Se você olhar hoje, como que você se diferencia? É se você tiver um jeito de pagar esse CAC ou de fazer esse CAC ficar baixo. Tem que ser um jeito difícil, tem que ser um jeito incopiável. Então, o que eu vejo hoje, tá? Tem 2 jeitos de você ter sucesso apenas. O primeiro é você ter um modelo de negócio, um LTV, tão bom, tão alto, que você consegue pagar esse CAC e ainda assim ter muito lucro. Então, você tem um modelo de negócio superior. Qual que é o problema aqui, tá? Demora para você construir esse modelo de negócio com LTV alto que consegue adiantar as entradas de caixa para você pagar esse CAC. Geralmente é o que as grandes empresas têm. É muito difícil você construir isso começando do zero. Você até pode falar, pô, mas então eu vou cobrar high ticket. Só que, cara, quem é você para cobrar high ticket, entendeu? Você tem que ter alguma credibilidade para cobrar high ticket. Em alguns casos específicos, dá para fazer uma estratégia assim, mas no geral é muito difícil. O outro jeito é você constrói os seus canais de distribuição antes mesmo de ter um produto. Ou, mesmo que você construa os 2 juntos, você dá mais ênfase na construção do seu canal de distribuição próprio para que o seu CAC reduza, para você aí sim ter vantagem competitiva aqui. Alguns jeitos de fazer isso, tá? Tem um jeito que é você fazer o que eu estou fazendo. Você constrói o seu canal no YouTube, você constrói a sua audiência, você paga o pedágio, né? Então eu tô há mais ou menos 1 ano e meio fazendo vídeo aqui no canal e ainda não te vendi nada. E tá tudo certo, entendeu? Porque eu sei que eu estou construindo um negócio aqui de forma sólida, de forma cuidadosa, respeitando aí a confiança que você dá para mim, né? E eventualmente, se eu criar um produto que você tenha interesse, né, que possa resolver um problema seu, seja ele um produto de informação, um curso, um software, até mesmo poderia ser um produto físico, né? Difícil assim no meu nicho, mas poderia ser. Você já vai ter a confiança em mim de que eu não vou te vender qualquer coisa e também eu tenho, de certa forma, um pequeno megafone aqui
para chegar nas pessoas que confiam em mim. E aí, por um tempo, esse meu CAC vai ser zero, né? Pelo menos para os primeiros clientes. Obviamente ele não é zero, porque eu fiquei 1 ano e meio trabalhando aqui, construindo o público e tal, mas por um tempo esse CAC é zero, até eu conseguir fazer um modelo de negócio que depois eu consigo usar outros canais de aquisição mais caros. Outro jeito é você se associar a um influenciador. Então, pô, eu quero vender gummy de creatina. Vou me associar a Manu City, que já tem o público dela, né? E a gente vira sócios. Também não é CAC zero, né? Porque você dá uma porcentagem da empresa para esse influenciador divulgar seu serviço. Ou, outro exemplo aqui, o cara que se associou ao Jonas Castro para fazer uma agência de LinkedIn. O Jonas gera cliente para ele e ele tem a agência de LinkedIn dele lá, que tem um ticket muito bom e tem um CAC zero, né? Obviamente o CAC é a sociedade com o influenciador. Mas esse é um jeito muito legal também. E um terceiro jeito seria você conseguir inventar um canal de aquisição novo e específico para o seu negócio que ninguém mais tem. Isso é muito difícil de fazer, tá, gente? Eu conheço poucos casos, mas só para dar um exemplo aqui, eu ouvi falar de um gringo que tem vários grupos de Facebook de coisa fitness, né, de emagrecimento e exercício para pessoas 40 a mais, né? Então elas usam muitos grupos de Facebook lá e ele é dono de tipo 15 grupos desses. Então ele construiu esse canal de distribuição. Não deixa de ser igual a construir uma audiência, né? Mas a grande questão, a grande reflexão que eu tenho para você é, quando você vai começar um modelo de negócio hoje, você tem que se preocupar mais em como você vai resolver o problema do CAC do que o problema do produto. Não que seu produto possa ser ruim, mas se você precisar melhorar o seu produto depois, é mais fácil você fazer isso. E isso é diferente de antigamente, que você tinha que se preocupar com um produto que era difícil de construir, era difícil de refazer, era difícil de melhorar, era tudo mais difícil e você não precisava se preocupar tanto com a aquisição de clientes, porque se você tivesse um produto bom, as pessoas iam comprar. Não tinham tantos produtos no mercado, era difícil fazer produtos. Hoje em dia, pensando aqui de novo no software, mas você pode pensar a mesma coisa para curso, para agência e até para produto físico. Tem todos os produtos no mercado que você consegue imaginar. Obviamente, talvez você consiga pensar numa coisa diferente aí, mas, cara, o mercado está saturado de produtos em todos os ângulos. O que é escasso no mercado são empresas, são empreendedores que conseguem reduzir esse CAC aqui, que conseguem distribuição. Então, se essa teoria aqui estiver certa, nessa época aqui, os NBOs, os negócios baseados em oferta, funcionavam melhor. E nessa época de hoje, os NBAs, os negócios baseados em audiência, funcionam melhor. E se você quiser entender mais o que eu quero dizer com NBOs e NBAs, eu fiz um vídeo aqui sobre esses dois tipos de negócio, que para mim é a primeira decisão que você deveria tomar quando você vai empreender na internet. Você vai ter um NBO, se você vai ter um NBA. Então eu te vejo nesse vídeo aqui.